Ora, senhoras professores e senhores professores, muito bom dia. Tenho muito gosto de estar aqui convosco a partilhar estas preocupações, estes conhecimentos sobre uma matéria que ainda hoje interessa sobremaneira não só a sociedade portuguesa, como muitos investigadores estrangeiros. Agradeço à Marília e ao Aniceto Afonso terem-me convidado para participar nestas jornadas do roteiro didático e, como estou a começar um bocado tarde, eu não vou acabar, com certeza, ao 12h15, de maneira que preparem-se, vou prejudicar o vosso intervalo de almoço, mas pelo menos até ao 12h30 vamos estar aqui a conversar. E mesmo assim, dada a amplitude desta matéria, eu vou ser telegráfico na minha exposição. A minha preocupação fundamental é despertar a vossa curiosidade e a vossa atenção para poderem depois, nas vossas consultas, nas vossas pesquisas e nas preparações das vossas lições com os vossos alunos, poderem, digamos, procurar aprofundar estas matérias. Eu, de qualquer maneira, vou tentar ver se consigo terminar a tempo de podermos ainda manter um período de perguntas e respostas que me parece que é sempre útil. Ora, muito bem. Eu tenho que partir do princípio que neste programa, que já houve uma abordagem do Aniceto Afonso sobre a problemática da descolonização e, portanto, há determinados assuntos, determinadas matérias que foram a base de todo o processo da descolonização, decorrente, na parte portuguesa, decorrente do 25 de Abril, que já vos foram transmitidas. E, portanto, eu vou situar-me especificamente no problema de angolano, mas, evidentemente, de vez em quando, tendo que fazer algumas extensões ao aspecto mais geral. E deixava-vos já um ponto de aviso. É que, contra o que é uma opinião corrente em Portugal, e que eu penso que é viciada, que é uma perspectiva viciada da problemática da descolonização, eu não vou falar da descolonização em geral, eu vou falar da participação portuguesa no processo de descolonização. Porque os protagonistas da descolonização não foram os portugueses, não é a potência colonizadora. Os protagonistas da descolonização foram os povos colonizados. E enquanto nós ainda estávamos a colonizar, eles já estavam a conduzir o seu processo de descolonização. Portanto, o problema colonização e descolonização são duas faces da mesma moeda. E, portanto, não confundir, como muitas vezes se faz, que a descolonização começou com o 25 de Abril. Não. Com o 25 de Abril, Portugal entrou no processo de descolonização. A descolonização já vinha a ser conduzida, como dizem muitos autores estrangeiros, e nomeadamente autores africanos, com a colonização começa a descolonização. A partir do momento que começa a resistência de um povo contra o colonizador. É o início da descolonização. Pronto, isto é um ponto prévio que eu gostava de vos deixar como base de toda a minha exposição. Eu tenho chamado ao problema de Angola a joia da coroa do colonialismo português em África. E porquê? Porque, de facto, Angola, depois da independência do Brasil, substituiu-se no imaginário português como a grande colónia da África que era preciso investir e era preciso preservar. Nós podemos encontrar para isso várias razões que eu agrupei em duas áreas: os fatores estruturais e os fatores conjunturais. Nos fatores estruturais, devemos considerar os geográficos. Angola realmente reunia uma série de condições geográficas que faziam dela uma colónia mais apetecível ao investimento colonial. Enfim, no tempo áureo do colonialismo em África, como sabem, é a partir da Conferência de Berlim, 1885, isto é contra outra ideia feita, que diz que Portugal, a colonização muitas vezes vem desde o século XV, século XVI. Isto é falso. Houve o ciclo do Oriente, houve o ciclo brasileiro. Em África, a colonização, de facto, a ocupação é anterior, mas, de facto, a colonização, com as características que definem o que é um regime colonial, começam a partir de 1885, com a Conferência de Berlim. E Angola, no conjunto das várias colónias africanas, apresentava-se já como um caso especial. Os fatores geográficos podemos considerar, por exemplo, o problema da sua dimensão. Era a maior colónia da África. 14 vezes Portugal, portanto, uma grande extensão. Na altura ainda com as fronteiras a definirem-se na disputa entre as várias potências coloniais. A sua posição
A posição era muito importante. Primeiro, porque das grandes colónias, Angola e Moçambique, era a que estava mais perto de Portugal. Portanto, é que tinha a ligação mais direta, mais perto. Era a que atraía mais gente da metrópole para a sua colonização. Mas tinha um outro aspecto muito importante na parte da posição, que era a sua proximidade com o Brasil. Não tenho aqui o mapa que vos possa mostrar, mas vocês têm com certeza esse mapa na vossa cabeça. Angola de um lado do Atlântico, o Brasil do outro lado do Atlântico. A influência entre Angola e Brasil foi sempre muito grande. Houve um imaginário sempre em Angola muito ligado ao Brasil. O Brasil foi povoado muito à custa da escravatura que depois se fixaram como os novos brasileiros. Em tempos difíceis da soberania portuguesa, como foi o caso, por exemplo, das dinastias filipinas em Portugal no século XVI, XVII, e como foi depois a consequência das invasões francesas com a ida da corte para o Brasil nos princípios do século XIX, Angola chegou a estar muito mais dependente do Brasil do que da própria metrópole. O Brasil chegou a ser caracterizado por alguns historiadores como, paradoxalmente, uma colónia colonizadora. Inclusivamente, quando foi preciso libertar a Angola de outras apetências coloniais, por exemplo, contra os holandeses, mesmo contra os franceses, e contra outros apetites de outras colónias, partiram mais do Brasil os que foram defender a soberania portuguesa em Angola do que da própria metrópole. Portanto, a ligação Angola e Brasil foi sempre muito importante. E aquela posição de Angola frontal ao Brasil é extremamente importante também para esta caracterização da joia da coroa. E depois há um aspecto muito importante que também favoreceu muito a colonização de Angola, que foi a sua configuração. Eu vou aqui recuar ao mapa que tenho aqui. E Angola, primeiro, era um território bastante concentrado, não era muito. Por exemplo, Moçambique tem uma configuração muito mais dispersa, outras colónias eram arquipelágicas. Angola era aqui assim um bloco, como o Brasil, aliás, também era, e tinha a particularidade de ter uma costa muito acessível. Aqui não se vê bem, mas se vocês verificarem aqui a costa angolana, ela é uma costa baixa, na sua quase totalidade, e com uma miríade enorme de rios perpendiculares à costa que eram penetrantes naturais e, portanto, que eram convidativas à penetração para o interior. O que tardou, a penetração da colonização no interior foi tardia, mas, por exemplo, se vocês verificarem num outro mapa que os rios, o Zaire, depois o Kwanza, aqui logo a seguir onde está escrito roteiro, o Kwanza mais cá abaixo, a Catumbela, que vai levar para o Planalto Central, são penetrantes que, ao longo das quais até depois se construíram os caminhos de ferro, que são os caminhos de ferro penetrantes para o interior de Angola. Portanto, Angola favorecia a sua penetração, o que era extremamente importante para a colonização. A partir de 1885, como sabem, uma das decisões de Berlim foi que a colonização, que na altura era legítima, entre aspas, devia ter como ponto fundamental a ocupação. A partir daquele momento, o problema da ocupação era um problema decisivo. E Portugal até foi das últimas colónias, das últimas potências a penetrar no interior das suas colónias. O que depois causou imensos problemas, com as definições das fronteiras, etc. Aquelas campanhas a que se chama, eufemisticamente, as campanhas de pacificação de Moçambique e de Angola nos finais do século XIX e princípios do século XX, foram, afinal, as campanhas de ocupação. De acordo com o Tratado de Berlim, que ocupava a potência colonial a ocupar os seus interiores. Angola favorecia essa penetração, de tal maneira que o Planalto Central, ali aquela zona mais elevada, a branca, onde está escrito o 5 de novembro de 2016, foi um planalto de fixação. E eu agora tenho pena de não poder levantar, mas reparem como aquela zona central é decisiva em termos da configuração de Angola. Reparem a quantidade de rios que saem dali nas diversas direções. Para sul, para sudeste, para leste, para norte, para o ocidente, o próprio Kwanza. E a riqueza de Angola, já lá voltaremos, a riqueza de Angola hídrica foi também decisiva para a constituir como a joia da coroa, porque favorecia a fixação. Ali naquela zona o clima era razoável, era convidativo, etc. Portanto, geograficamente Angola tinha todas as condições para ser realmente a joia da coroa do Império em África. Depois havia os fatores económicos. Angola tinha uma riqueza natural enorme,
foi, além disso, a fonte principal da escravatura, que nos séculos XV, XVI, XVII foi uma das grandes fontes de riqueza do Império Português. Era riquíssima em água, como eu já ali vos mostrei, que era decisiva para a fixação. E, por exemplo, apenas para despertar a vossa curiosidade, eu posso dizer que em 1886, dados que foram recolhidos, Angola já fornecia 60% de todo o comércio colonial. 60% de todo o comércio colonial, na altura, em que havia ainda Timor, Macau, Índia, as várias colónias africanas. Angola foi sempre. É claro, isto depois foi-se acentuando ao longo dos tempos. Ainda por cima, como dizia o Salazar, essa, enfim, brilhante figura relativa ao nosso colonialismo, quando dizia o Salazar, quando apareceu na década de 60 o petróleo em Angola, só nos faltava mais essa. É que ainda por cima, Angola depois, e hoje é uma grande potência, em termos de petrolíferos. Ora bem, e depois há os fatores conjunturais. Os fatores conjunturais que favoreceram com que também Angola se tornasse a joia da coroa do Império têm a ver, primeiro, como eu já disse, com a sua ligação ao Brasil, e que depois da independência do Brasil criou-se no imaginário português que Angola ia ser a substituta do Brasil, enfim, no papel que Portugal teria como potência colonizadora do mundo. De tal maneira que surgiu a ideia do novo Brasil em África. Angola seria o novo Brasil em África. Esta ideia, que curiosamente depois aparece também tomada por Spínola, depois do 25 de Abril, não foi Spínola que a lançou. Esta ideia já vem de Sá da Bandeira nos meados do século XIX, que foi o primeiro indivíduo, o primeiro político que chamou a Angola o novo Brasil em África. Evidentemente que a ligação Angola-Brasil foi também um fator conjuntural extremamente importante, mas um outro fator foi que, exatamente pela sua riqueza, pelos seus fatores estruturantes, Angola tornou-se uma cobiçada também por outras potências coloniais. E é curioso que, primeiro, toda a demarcação de fronteiras foi uma série de litígios com as outras potências vizinhas de Angola, potências coloniais, como era o Congo belga, o problema da saída de Angola para o mar, que acabou por separar Cabinda de Angola, foi exatamente resultado dessas cobiças do Congo belga em relação a Angola. As disputas com a França, que também tinha interesses no norte, na região global do Congo africano. As disputas com a Grã-Bretanha na demarcação da fronteira leste, toda a fronteira, a Grã-Bretanha tinha as colónias do Hinterland, que era hoje Zâmbia e a Rodésia, que eram, enfim, que eram todas colónias inglesas, de tal maneira que, por exemplo, desse conflito, porque Portugal queria também a união das duas costas, não é? O célebre mapa cor-de-rosa, Portugal de costa à contracosta, o que deu lugar a um conflito com a Grã-Bretanha que esteve na base do ultimátum que pôs, enfim, os navios no Tejo e que, enfim, esteve depois também na base da implantação da República. A implantação da República é toda ela impregnada de profundo sentimento colonial, não podemos esquecer disto. E, portanto, Angola foi, de facto, o substituto no imaginário português do orgulho imperial, lusitano. Por outro lado, Angola foi sempre a colónia que exigiu maior esforço militar da parte portuguesa, quer para conter, por exemplo, houve também os problemas com a Alemanha no sul de Angola, que ocupava na altura o chamado sudoeste africano, que é hoje a Namíbia. E houve ali campanhas enormes no sul de Angola. Angola foi a colónia portuguesa que exigiu maior esforço militar para a manutenção, quer da sua soberania face às outras potências coloniais, quer face aos levantamentos internos angolanos que foram uma constante. Quer dizer, o pensar que só recentemente é que houve guerras é um engano. Eu tenho um livro, enfim, que não trouxe, um livro de um autor português do século XVIII, 1700 e tal, que por acaso era um brasileiro vindo do Brasil e que depois esteve em Angola, e que faz as crónicas de todos os governadores de Angola até a época dele. E todos esses governos foram governos de campanhas militares permanentes, por causa da penetração para o interior, às vezes tomando partido com uns reinados africanos contra outros reinados africanos, mas foi uma participação permanente em campanhas.
Bom, e depois isso prolongou-se. Há um historiador que provavelmente conhecerão, o Sr. René Pellissier, que é um homem que tem os melhores livros sobre as campanhas portuguesas em África e que mostra como foram permanentes, constantes as ações militares em Angola, como também nas outras colónias, mas na Angola mais do que os outros todos. Isso ajudou a agudizar também, ou a aguçar também, digamos, a mentalidade portuguesa de dizer Angola. O Angola é nossa, que apareceu em 1961, tinha, digamos, um passado emotivo muito importante. Ora, todos estes fatores reforçaram-se a partir dos anos 60. Estes fatores estruturais e conjunturais, a partir dos anos 60, com o começo da guerra, incentivaram-se e impulsionaram-se. Ora bem, portanto, o facto de ser a joia da coroa teve uma influência enorme depois no problema da descolonização. E eu já lá vou, depois daqui a pouco, entrar aí. A importância de Angola, no conjunto geral, no mosaico geral da colonização portuguesa, vai ter expressão no pioneirismo de Angola na luta de libertação. A luta de libertação não é mais, deixa só um parênteses, a luta de libertação não é mais do que a passagem a uma nova fase da luta pela emancipação, pela independência de Angola. Eu diria que a luta de libertação em Angola, como nas outras colónias, vamos fixar-nos em Angola, começa com aquilo a que podemos chamar a fase do proto-nacionalismo e da tomada de consciência. Isto é, praticamente, vamos situando o início do colonialismo, em 1885, a partir dessa data da Conferência de Berlim, começa a desenvolver-se nos povos africanos, nos povos angolanos, aqui no caso particular da Angola, a luta contra a ocupação colonial. Se bem que de antes já havia a resistência contra a ocupação, mas que não era ainda colonial. Até porque, como sabem, os primeiros contactos dos portugueses com as tribos angolanas eram apenas com interesse comercial. Depois começaram a aparecer interesses de fixação, mas ainda não tinham o modelo colonial que depois caracterizou as relações entre Portugal e Angola. E, a partir de 1885, digamos que aquele início é um proto-nacionalismo. É assim que, por exemplo, o Mário Pinto de Andrade, que foi um dos primeiros dirigentes angolanos da luta anticolonial da década de 60, chamou àquela fase. E começam algumas elites a tomar consciência da necessidade de os povos angolanos se organizarem numa luta contra a ocupação colonial portuguesa, que não estavam isolados, que evidentemente tinham ligações com outros movimentos que até mais avançadamente já existiam noutras colónias. E Angola é pioneira nisto. Portanto, o problema da joia da coroa também depois vai ter reflexos no pioneirismo angolano na luta de libertação das várias colónias portuguesas. Começam a surgir na altura em Angola, e até aqui na metrópole, no período da República, alguns jornais dirigidos ou por mestiços ou mesmo por negros, com alguma elite intelectual, que começam inicialmente a desenvolver a ideia do nativismo. O nativismo tinha a ver o quê? Com a ideia dos direitos. Ainda não era o problema da libertação, eram os direitos dos nativos a desfrutarem dos mesmos direitos que os outros, vivia-se na República na altura, que os outros povos portugueses também desfrutavam. A liberdade, o direito ao trabalho, etc, etc, etc. Que não tinham, evidentemente, as colónias tinham um regime, um estatuto de minoridade. Ora, e há uma imprensa, claramente, que acolhe o desenvolvimento destas ideias. Angola é pioneira também nas várias colónias, é pioneira neste movimento. E quando, ao nível global, surge o movimento pan-negrismo e do pan-africanismo, há uma diferença. O pan-africanismo é um movimento que tem um líder, que é o Sr. William Dubois. Aliás, estes movimentos, curiosamente, são africanistas, mas não têm origem propriamente em África, têm origem nos negros das Caraíbas, dos antigos escravos. É como que o pagamento de um tributo, de um saldo de gratidão para com os seus povos de origem, mas que vão defender depois o direito à libertação dos seus povos de origem. Por exemplo, o pan-africanismo, o seu grande dirigente é o Sr. William Dubois,
e do panegrismo é um homem, Marcos Garvey, que é mais radical. Porque enquanto que o panegrismo defende uma emancipação e uma independência africana, mas em que considera que os brancos da África também são africanos, o panegrismo não é mais radical. É uma defesa dos direitos dos africanos negros. Portanto, identificam o africano com uma identidade étnica. E é neste movimento global, que há vários intelectuais e pessoas mais evoluídas das colónias portuguesas que participam. Curiosamente, durante a República há até uma sessão de um congresso pan-africano que é feito aqui em Portugal, em Lisboa. Mas foi o único também que foi feito. E há líderes africanos das colónias portuguesas que participam neste movimento, principalmente no movimento pan-africano, nas suas reuniões, nos seus congressos. Angola também tem aqui uma participação bastante mais larga do que as outras colónias. E é dentro deste espírito que nasce o associativismo angolano. Começam a aparecer a Liga Angolana, o Grêmio Africano, que depois se transforma na Associação Angolana, como também aparecem estas associações em Cabo Verde, São Tomé, curiosamente, com algum pioneirismo também, em Moçambique, mas Angola também aqui assume claramente um papel destacado no conjunto das outras colónias. E há em Portugal, nesta altura, provavelmente já vos falaram nisto, a Casa dos Estudantes do Império, que é uma casa que foi criada aqui em reunião havia Casa dos Estudantes de Angola, Casa dos Estudantes de Moçambique, da Guiné e Cabo Verde, e o Estado Novo depois resolveu juntar tudo na Casa dos Estudantes do Império, sob a égide da mocidade portuguesa, convencido que assim conseguia manter os estudantes africanos, porque não havia universidades nas colónias, e vinham estudar ensino superior para Portugal, a maioria eram brancos, mas já vinham alguns negros e mestiços, e mantinham-os aqui assim controlados, a Casa dos Estudantes do Império, era ali na Duque d'Ávila, e que se tornou depois um centro associativo muito importante, mas também um centro de divulgação cultural e política, e que tinha delegações em Coimbra e que depois teve uma delegação também no Porto. E começaram a publicar nos jornais. Em resumo, virou-se o feitiço contra o feiticeiro. A Casa dos Estudantes do Império acabou por ser um grande centro dinamizador do nacionalismo das várias colónias, inicialmente até de um nacionalismo conjunto, o que teve também influência depois numa certa conjugação das várias colónias numa luta de libertação comum. Mas isso já lá chegaremos. E, portanto, também aqui na Casa dos Estudantes do Império, onde houve, e curiosamente, os próprios estudantes brancos de Angola, Moçambique e Guiné e Cabo Verde começaram a ter aqui, e São Tomé, começaram a ter aqui um papel claramente a tomarem uma posição favorável ao nacionalismo dos seus próprios países, juntamente com os seus colegas negros. Também aqui Angola acabou por ter um papel muito importante. Por exemplo, quando se forma depois, e a Casa dos Estudantes do Império teve influência nisso, forma-se o primeiro movimento alargado das várias colónias, que era o MAC, Movimento Anticolonial. O primeiro presidente do MAC é o Mário Pinto de Andrade, que é um angolano. E os angolanos tiveram aqui um papel muito importante. Ali participaram o Lúcio Lara, o Agostinho Neto, etc. O Pepe Tela, o grande escritor angolano, todos eles. Ora bem, quando se passa depois ao patamar político, já com claramente uma movimentação política para lutar pela independência dos seus países, também Angola vai ter aqui um papel importante. Isto passa-se depois da Guerra 39-45, aliás, a Guerra 39-45, com a vitória dos aliados, com isto, enfim, eu infelizmente não posso ir muito longe nisto, mas o que foi a participação dos povos das colónias em África e no Extremo Oriente contra o nazismo e contra os japoneses, que também faziam parte do eixo, criaram aquele sentimento nas tropas. Eram milhões que participaram, de asiáticos, de indianos, do Extremo Oriente, da África, que participaram na guerra pelo lado dos aliados. E no fim da guerra eles perguntavam-se: então, mas nós lutámos pela liberdade, mas não pela nossa liberdade. Lutámos pela liberdade do nosso opressor. E, portanto, esta participação na guerra foi extremamente importante. Como foi importante o facto da vitória da guerra ter sido de dois aliados fundamentais, na altura, que depois rapidamente se transformaram em rivais, que foram os Estados Unidos e a União Soviética, criaram um mundo bipolar, ambos deles duas potências de raiz, por motivos diferentes, mas de raiz profundamente anticoloniais.
Pois nasce a ONU. A ONU, que na sua carta tem, enfim, claramente um projeto para pôr fim ao projeto colonial. Portanto, o fim da guerra, por todos estes condicionamentos, foi extremamente favorável ao movimento de libertação africana. E é assim que também em Angola é pioneiro, e é em Angola onde aparecem, na clandestinidade, evidentemente, os primeiros partidos políticos que depois se transformam em movimentos de libertação. Há vários partidos políticos que se juntam no MPLA, outros que se juntam na UPA, a UPA, União dos Povos de Angola, que inicialmente até era a União dos Povos do Norte de Angola e que depois, exatamente para perder este título que era demasiado redutor e que o prejudicava no âmbito internacional, se transformou em União dos Povos de Angola e que depois, a seguir, se transforma em Frente Nacional de Libertação de Angola. Estes dois movimentos, logo de raiz, são dois movimentos que vão ser antagónicos e que se vão combater. Há autores angolanos, que o Edmundo Rocha, por exemplo, descreve muito bem a formação destes partidos e mostra como o MPLA foi muito criado numa linha Luanda-Lisboa, Casa dos Santos do Império, enquanto que a FNLA foi muito mais criada numa linha Luanda-Leopoldville, que era a capital do Congo belga na altura, e que isto condicionou imenso depois todo o desenvolvimento destes partidos, que acabaram por ser rivais e mais do que rivais, inimigos, mesmo durante a Guerra de Libertação. Neste patamar político é importante ver que surgem também vários movimentos que procuram aliar os movimentos de libertação das várias colónias. E surge assim, já tinha falado no MAC, o MAC depois transforma-se na Frente Revolucionária Africana da Independência Nacional, que por sua vez vem transformar no Conselho de Organização da Conferência da Organização das Nacionalistas das Colónias Portuguesas, que é a organização que está ativa ainda no 25 de Abril e que depois vai ter uma importância enorme no facto de conjugar a ação dos movimentos das várias colónias pela sua independência. Isto é importante, por exemplo, para conseguir que nas colónias onde não tinha havido luta de libertação armada, foi o caso de São Tomé e de Cabo Verde, que eles exigissem, para fazer a paz com Portugal em Angola, Moçambique e Guiné, que Portugal também acedesse, também concordasse com a independência das outras colónias. Portanto, foram umas organizações muito importantes. Nestas organizações, Angola continuava a ter um papel extremamente importante. Da mesma maneira que há depois a agitação popular. A agitação popular começa a movimentar-se por razões que não têm ainda muito a ver com motivos nacionalistas, mas que para lá caminham e para lá se desenvolvem. E há levantamentos populares em Cabo Verde, em São Tomé, em 1953, o chamado Massacre de Matupá, como há depois os estivadores de Lourenço Marques em 1956, e depois há o cais de Pidjiguité em Angola em 1959. Tudo isto tem razões laborais, mas o germen nacionalista e independência já aqui está metido. Depois há o levantamento de Cateta em Angola e também a baixa do Cassanjo, já em 1961, antes do início, um mês antes do início da Guerra Colonial. Tudo isto, todos estes movimentos sociais, Portugal, o regime português reprime-os com uma extrema barbaridade, o que faz com que seja uma semente alimentadora da necessidade de ir para um outro patamar de luta. E é por isso que, quando estes movimentos que estão a criar propõem ao governo português negociar, falar, procurar chegar a acordo para formas de transição, Portugal responde sempre pela negativa, aumentando a repressão policial, aumentando a repressão administrativa, aumentando mesmo a repressão militar. Portanto, Portugal responde pelas armas. Resultado, os movimentos de libertação só têm uma solução, é passarem eles também ao patamar armado da luta de libertação. A passagem ao patamar armado da luta de libertação só teve um responsável, o governo português, porque não foi capaz de dar respostas políticas às propostas que, inicialmente, os movimentos de libertação punham, e passou-se à luta armada, ao patamar armado, foi a Guerra Colonial. Começou em Angola também. Angola também foi pioneira. Aliás, lembro o MAC, ainda no tempo do MAC, de Pinto de Andrade, que uma vez propuseram ao governo português para se constituir uma mesa redonda com as várias colónias para estudarem o problema da descolonização.
E a resposta do governo português foi nem redonda nem quadrada. E a resposta foi pelas armas. Pronto. Deu o resultado que deu a guerra colonial, uma guerra que teve início em Angola, uma guerra que podia ter-se evitado. Salazar teve todas as oportunidades para poder rever a sua posição. Foi pressionado pelos Estados Unidos, foi pressionado pelos seus aliados, foi pressionado pela ONU. Nunca aumentou a repressão foi a única resposta que foi capaz de ter. Angola foi a pioneira, começa em 1961, a guerra, e que depois, em 62, 63, na Guiné, 64 em Moçambique, em 66 estende-se ao leste de Angola, e em 1974, enfim, a situação estava numa posição que já aqui vos foi apresentada, e eu diria assim, em termos muito breves, praticamente perdida na Guiné, em fase de agravamento, mas já se via que se ia perder em Moçambique, estava controlada em Angola, porque era exatamente a joia da coroa, mas, enfim, com condições que aquele controle não ia durar muito tempo. Era a prazo. Atenção que estas guerras podemos considerar que estavam ali 4 conflitos cruzados, porque o que depois se veio a dar em Angola e em Moçambique, particularmente. A Guiné, o caso depois foi diferente, mas em Angola e Moçambique, com os prolongamentos das guerras, que em Angola só terminaram com a morte do Savimbi, todas essas guerras tiveram as suas origens durante a Guerra Colonial, a Guerra de Libertação. Porque na Guerra Colonial havia 4 conflitos que se cruzavam. Havia a luta de libertação contra as forças portuguesas. Mas, entretanto, os movimentos em Angola, por exemplo, já existiam 3 movimentos, já estavam em guerra uns contra os outros, portanto já havia uma guerra civil. A guerra civil pós-independência já existia antes da independência. Havia um conflito regional, com interferências das várias colónias, a África do Sul, o Zaire, e com interferências de Portugal também nas outras colónias, nos países limítrofes. O conflito regional já existia. E já existia o conflito leste-oeste, que eram as duas superpotências já a disputarem as suas hegemonias. Portanto, os conflitos que se prolongaram depois da independência têm todos a sua raiz na Guerra Colonial. A Guerra Colonial foi a grande tragédia, acabou por ser a grande tragédia disto tudo, porque o regime português não foi capaz de se perceber do que é que se ia passar. Daqui que eu apresento aquilo que eu considero que é Angola colonial foi, de facto, a guerra colonial foi, de facto, o fator decisivo de todo este processo, porque viria depois também a ser a grande condicionamento da transferência do poder. Quando depois do 25 de Abril se chegou à necessidade de negociar com os movimentos de libertação, o problema da guerra colonial foi um condicionamento enorme e que prejudicou, nas mesas de negociação, a parte portuguesa apresentou-se fragilizada. Ora bem, e teve um outro aspecto fundamental. Em Angola, portanto, foi decisivo, porque criou as condições que levaram depois os movimentos de libertação a colocarem as suas exigências em cima da mesa, mas teve também interferências aqui em Portugal, porque foi aqui, com a guerra colonial, que primeiro, que os portugueses despertaram para a realidade colonial. Mesmo a oposição republicana, até aqui, até ao início da Guerra Colonial, era favorável ao problema colonial. Aliás, todo o republicanismo português era um republicanismo assente no ideário colonial. Basta ver o hino nacional ainda hoje, não é? Mas foi com a Guerra Colonial que aqui em Portugal as pessoas despertaram para o problema colonial. Portugal estava isolado internacionalmente por causa da Guerra Colonial. Os próprios pilares do regime começaram a ser atingidos por causa da guerra colonial. Começam por a própria Igreja. A Igreja começou a aparecer as novas ideias da Igreja que fragilizaram o regime. Nas universidades, a luta contra a guerra colonial começou com uma grande força. A própria Ação Nacional Popular, que era o partido único do regime, se dividiu por causa da guerra colonial, já no período marcelista, quando aparece a ala liberal, do Sá Carneiro, do Pinto Balsemão, do Magalhães Mota, etc. Foi o problema da guerra colonial. E acabou por dividir as Forças Armadas. A própria guerra colonial teve na origem de as Forças Armadas acabarem por ser o pilar que veio a destruir, que veio a derrubar o regime. E foi a guerra colonial que esteve na base do 25 de Abril. Não tínhamos ilusões. Houve outras. A libertação, a democratização também. Mas a guerra colonial foi o germe que mobilizou os capitães de Abril. De maneira que, daqui,
aparece aquilo que eu chamo o grande paradoxo da guerra mundial. Portugal foi usar o início da guerra para assegurar a continuidade do regime. Na parte final, era forçoso manter o regime para assegurar a continuidade da guerra. O Marcelo Caetano chegou a dizer isto. Eu gostaria muito de democratizar o regime, mas tínhamos o problema da guerra. Pois é, mas tínhamos civis que tínhamos estado por causa da guerra. Portanto, acabou por ser, a guerra mundial acabou por ser também o grande paradoxo não é o grande paradoxo da guerra colonial e do regime. Há aqui um aspecto que foi muito importante e que o Aniceto Afonso é uma pessoa até talvez mais preparada para vos falar sobre isto, porque o mito também que havia do Portugal da defesa, do Portugal único do mundo a Timor, do domínio a Timor, do Portugal pluricontinental e plurirracial, tudo isso eram equívocos, ou melhor, eram coisas que o regime sabia que não eram verdade. Era um produto que se vendia para tentar conquistar os incautos, como não havia liberdade de expressão, não havia liberdade de imprensa, para manter o controle, manter os incautos enganados. Na realidade, hoje há provas concretas de que Portugal, o regime de Marcelo Caetano, e até mesmo de Salazar, mas agora do Marcelo Caetano, na parte final, estava claramente comprometido com projetos que não tinham nada a ver com esse ideário. Por exemplo, os Estados Unidos tinham a opção Tar Baby, que está aqui, que foi a opção do tempo do Nixon e do Kissinger, que consideravam que no fim da década de 60, princípio de 70, os regimes brancos estavam em condições de se manter no sul da África e isso era bom para o Ocidente. Isto era o grande problema da Tar Baby. E que eram os nossos aliados, aliás, encontrou-se várias vezes com o Marcelo. O Marcelo sabia perfeitamente que este era o projeto americano. Entretanto, Angola, Portugal, a África do Sul e a Rodésia, e isto está muito bem estudado, não só por ele e pelo Carlos Matos Gomes, mas principalmente por eles, por Aniceto Afonso, o exercício Alcora, que era um projeto de procurar manter, através de uma aliança militar, sobre a hegemonia da África do Sul, do apartheid, a aliança Rodésia, Moçambique-Angola, reparem, eu não estou a dizer Portugal, Moçambique-Angola, para manterem os regimes brancos em África. E a África do Sul dizia muito claramente, e avisou várias vezes Portugal, que não acreditava que isso fosse possível enquanto Angola e Moçambique fossem colónias portuguesas. Porque Angola e Moçambique, dependentes de uma metrópole longínqua, não se empenhavam claramente, como a Rodésia e a África do Sul, que eram países independentes, se empenhavam na sua soberania. E, portanto, só era possível manter a lógica do exercício Alcora se Angola e Moçambique se tornassem independentes de minoria branca. De minoria branca. Países independentes da minoria branca. Isto está provado por eles. Isto é extremamente importante para denunciar o que foi todo o embuste que isto... Eu chamo aqui o Plano Massangano, foi um plano que o Marcelo Caetano teve nas vésperas do 25 de Abril, com o governador-geral de Angola, Santos e Castro. Tiveram um plano para que Angola declarasse a sua independência branca. É um plano que esteve preparado para agosto de 74, por acaso meteu-se o 25 de Abril pelo meio. Bem, o Novo Brasil em África, mesmo depois do 25 de Abril, o Spínola recuperou o Novo Brasil em África do Sá da Bandeira. Também era uma forma mais ou menos camuflada de manter regimes de supremacia branca. Portanto, Portugal esteve empenhado claramente em planos racistas de independência da minoria branca em Angola e Moçambique e não tínhamos ilusões sobre isto. Portanto, tudo isto era um embuste. Da mesma maneira que eu chamo Angola, a joia da coroa da colonização, Angola acabou depois também por ser, exatamente por isso, o rubicão da descolonização, isto é, da descolonização em África, o caso mais difícil da descolonização em África. E por muitas razões, eu não vou aqui poder entrar em pormenor, mas exatamente porque era a joia da coroa, porque havia o mito da guerra estava ganha em Angola e, portanto, era preciso corresponder a esse esforço de guerra. Pelo facto de ter havido 3 movimentos de libertação que lutavam uns contra os outros, por vezes mais ferozmente até do que contra nós. O problema complicado de Cabinda, que era um enclave que ainda foi alimentado também equivocamente, foi mais um fator que contribuiu para que Angola fosse um problema diferente. A proliferação de partidos mais ou menos
oportunistas que apareceram depois de 25 de Abril, a tentação rhodesiana, pela Alcora, que era a tentativa de uma independência branca em Angola, que nós em Angola tivemos que combater, as vizinhas, as vizinhanças perturbadoras, principalmente da África do Sul e do Zaire, o que eu poderia dizer sobre isto, estava aqui horas a falar sobre isto. O problema do interesse das superpotências, porque Angola tinha petróleo, umas superpotências, porque Angola tinha petróleo, a outra superpotência no campo da ideologia, atrair Angola para a sua ideologia. E o que eu vos digo é que, apesar da Lei 774, eu penso que já vos falaram sobre o que foi a Lei 774, aquela que, no tempo ainda do Spínola, abriu caminho ao reconhecimento das independências das colónias, apesar da Lei 774, mesmo depois de publicada, Spínola ainda disse, pois, mas Angola, essa é comigo, porque Angola é preciso preservar a todo custo. Angola foi, de facto, o Rubicão da descolonização. Em resumo, entramos depois do 25 de Abril na fase das negociações e na fase negociar a transferência do poder depois da Lei 774. O que acabou no Acordo do Alvor foi o acordo que, entre 10 e 15 de janeiro de 1975, se negociou a transferência do poder para Angola. Angola, exatamente porque havia três movimentos de libertação que foram reconhecidos como tal. Eu estou a falar dos movimentos de libertação porque foram reconhecidos como tal. Inicialmente, a UNITA não tinha sido reconhecida pela OUA, nem pelos outros movimentos. Por exemplo, no âmbito do MAC, da FREIN, da COMPC, nunca reconheceram a UNITA. Porquê? Porque a UNITA chegou a estar aliado com Portugal na luta contra os outros dois movimentos. A célebre Operação Madeira, que o Savimbi inicialmente tentou negar. Enfim, eu quando fui para Angola fui exatamente para o leste, em que a Operação Madeira estava em vigor, portanto eu sou testemunha ainda vivo, não por muitos mais anos, com certeza, mas já escrevi sobre isto para que não se deixe dúvidas de que realmente havia esse acordo do Savimbi com as forças portuguesas, mas o Savimbi teve a sorte de, nas vésperas do 25 de Abril, já eu estava no leste de Angola, o comandante da Zona Militar Leste de então foi substituído e o novo comandante não aceitou o acordo de Madeira que o seu antecessor tinha estabelecido com as forças do Savimbi. É uma chatice, o novo general chegou ali ao leste e não tinha guerra nenhuma para ganhar. De maneira que um general em guerra, sem ter batalhas para ganhar, é um bocado complicado. E então ele resolveu romper os acordos com o Savimbi e em janeiro de 74 reiniciaram-se os conflitos armados entre a UNITA e as Forças Armadas Portuguesas. O que fez com que, quando veio o 25 de Abril, a UNITA pudesse reivindicar, e nós, portugueses, tivéssemos que reconhecer que realmente a UNITA era um movimento de libertação que estava em guerra com os portugueses. Ali o comandante da Zona Militar Leste, naquela altura, salvou a UNITA. Fui eu que fui, em 14 de junho, às terras controladas pela UNITA, fazer o acordo de cessar-fogo com a UNITA. Eu e outros camaradas, é evidente. A UNITA estava realmente em guerra connosco. Então, éramos três movimentos de libertação. Foi preciso negociar individualmente com cada um deles o cessar-fogo. E, entretanto, já tinha havido umas tentativas do Marcelo Caetano de mandar uns emissários a tentar negociar com o PAIGC da Guiné, com o MPLA de Angola, mas foram sempre tentativas que ainda antes do 25 de Abril fracassaram, porque assim que começavam as negociações e os movimentos de libertação punham logo o problema da independência, cessavam imediatamente as negociações. Logo a seguir ao 25 de Abril, o primeiro movimento de libertação com que Spínola tentou o primeiro contacto foi exatamente com o MPLA, Angola. Cá está, Angola mais uma vez primeiro. Agostinho Neto, no dia 2 de maio, estava na Europa e o Spínola mandou um seu emissário conversar com ele. E o Mário Soares, que por acaso estava já indiciado para Ministro dos Negócios Estrangeiros do primeiro governo provisório, num deslocamento também soube que o Mário Soares estava em Bruxelas, que o Agostinho Neto estava em Bruxelas e também teve um encontro com eles. E houve os primeiros contactos, que foram, enfim, razoáveis, mas que não passaram dos preliminares. Da mesma maneira que as outras colónias também começou a haver alguns contactos. Em Moçambique, na Guiné, melhor, com moçambicanos, com guineenses, também houve alguns contactos.
mas que nunca iam muito além das boas intenções de anunciar uma nova posição de Portugal face a este fenómeno. A verdade é que no terreno os movimentos de libertação iam endurecendo as suas posições. Exigiam que Portugal, depois do 25 de Abril, definisse as suas posições e a guerra acentuava-se. E começámos a ser nós, o Afonso e outros, e os nossos camaradas em Moçambique, eu e os nossos camaradas em Angola, o Golias, que vocês vão ouvir aqui também na próxima semana, e outros camaradas na Guiné, que começaram a sentir que o problema se estava a agudizar nas colónias, porque os movimentos de libertação sentiam-nos em posição de fraqueza e estavam a intensificar. Tinha-se criado aquilo a que eu chamo um círculo vicioso. E o círculo vicioso era este. A Junta de Salvação Nacional, e principalmente o Spínola, faziam saber ao movimento de libertação o seguinte: vocês aceitem um cessar-fogo imediato e depois vamos negociar os modelos de transição para as várias colónias. É claro que os movimentos de libertação diziam: nós estamos há 13 anos em guerra. Portanto, vocês primeiro reconhecem o nosso direito à libertação, independência, e depois vamos negociar o cessar-fogo. Reparem, eram duas posições completamente antagónicas. Círculo vicioso, a guerra intensificava-se, continuámos a ter baixas e fortes, e o problema não andava. O que é que rompeu este círculo vicioso foi a tal Lei 774, em que o Spínola cedeu, o MFA aqui na metrópole também, em ligação com os MFAs das colónias, pressionando também a Junta de Salvação Nacional, pressões internacionais, e a Lei 774 é que abre o caminho às negociações e rompe o círculo vicioso, porque reconheceu o direito à libertação dos povos das colónias, à autodeterminação e independência dos povos das colónias. Resultado, a partir daqui foi possível começar a negociar. Com a Guiné o caso era particular, era apenas reconhecer uma independência que já tinha sido declarada em 1973. Em Moçambique avançaram, depois quando Belo Antunes toma conta do programa, avançou. Em Angola foi muito mais complicado, porque começou por ser necessário negociar com cada um dos movimentos de libertação. Depois fomos nós, portugueses, que tentámos e conseguimos pôr os movimentos de libertação a conversar uns com os outros, 2 a 2. Eram inimigos irredutíveis. Pô-los a conversar 2 a 2. E depois juntá-los a todos numa cimeira em Mombaça. E foi dessa cimeira de Mombaça, no princípio de janeiro, que saiu uma plataforma comum dos 3 movimentos, que serviu de base à negociação que viemos fazer no Alvor, já numa cimeira quadripartida, e de onde sai o Acordo do Alvor. E é por isso que eu chamo ao Acordo do Alvor esperança e desilusão. Realmente o acordo era um acordo frágil, nós tínhamos consequência disso. Era um acordo frágil porque era um acordo de compromissos. E era um acordo em que tinha que prevalecer um condicionamento fundamental, que foi a boa-fé. A boa-fé de todas as partes. E enganámos-nos nisso, é evidente. Os movimentos de libertação foram para o Alvor, apesar da plataforma de Mombaça, etc., apenas com uma intenção: verem-se livres da parte portuguesa para depois resolverem o problema entre eles pelas armas. Isto hoje está claramente mostrado e eles próprios já têm escrito coisas sobre isto em que mostra que foi exatamente assim. De qualquer maneira, o processo negocial foi extremamente complexo e o acordo, como eu digo, foi um acordo baseado na boa-fé das partes. Fundamentalmente, o acordo visou o quê? Na sua complexidade. Conciliar, e isto foi diferente das outras duas colónias em guerra, Guiné e Moçambique. Conciliar a legitimidade política e revolucionária. Porquê? A legitimidade revolucionária foi esta que nós aceitámos para todos e que tinha a aceitação internacional. Os representantes dos movimentos dos povos das colónias são os movimentos de libertação que pegaram em armas contra o regime colonial. Portanto, eles é que representam o povo. Isto é a legitimidade revolucionária. Em Angola eram 3. Mas como eram 3 em Angola, introduziu-se a legitimidade democrática, se quisermos, ou política, que era, na altura da independência, haveria eleições em que as listas eram apresentadas pelos 3 movimentos para a constituição dos órgãos de soberania. Portanto, havia aqui também uma legitimidade democrática. No essencial, o Acordo do Alvor tinha 3 grandes objetivos. Era a formalização do cessar-fogo, depois a constituição dos órgãos de transição até à independência, que era, ao fim e ao cabo, o governo, e a constituição de umas forças militares mistas, em que participassem forças portuguesas e forças dos 3 movimentos de libertação.
no conjunto total de 48 mil homens, que eram 24 mil portugueses, 8 mil de cada movimento de libertação. E depois definir a modalidade da independência, exatamente através da constituição de uma Assembleia, eleições, etc. Eram estes 3 pilares do Acordo do Alvor. Ora, o que se ficou é que isto resultou depois num fracasso total. Porquê? Porque logo a seguir, quando se formou o governo de transição, o Acordo do Alvor foi em janeiro, no 31 de janeiro toma posse o Alto Comissário e o Alto Comissário dá posse ao governo de transição, que era constituído em 4 partes iguais, Portugal e cada um dos 3 movimentos, e tudo isto foi extremamente frágil para o governo. Eles, em vez de trabalharem no governo, entraram os movimentos rapidamente. Em março já estavam a recuperar, a reabrir a guerra civil. E de tal maneira que foi impossível, e isto foi o grande fracasso, a constituição das forças militares mistas. Porquê? Como vos disse, eram 24 mil portugueses, 24 mil angolanos, 8 mil de cada movimento. Portugal, para chegar aos 24 mil, teve que reduzir os seus efetivos. E começou a reduzir efetivos, porque cumpriu com o prometido. Como? Desmobilizando os militares africanos das Forças Armadas Portuguesas, e que eram quase 50%, desmobilizando as forças auxiliares e fazendo recolher alguns efetivos, mesmo metropolitanos, a Portugal. Ficámos reduzidos aos tais 24 mil homens. Ao contrário, os movimentos de libertação não só não contribuíram com os seus efetivos para as forças militares mistas, como cada um deles tratou de se reforçar muito para além dos 8 mil efetivos com que se tinham comprometido. Muitas vezes indo buscar os militares que os portugueses tinham desmobilizado e as forças auxiliares que os portugueses tinham desmobilizado. Resultado, evidentemente que, em determinada altura, Portugal deixou de ter capacidade de controlar uma situação que lhe fugiu. Quando ainda por cima, tudo isto foi agravado pelas interferências externas. Invasões das tropas do Zaire, que foram as primeiras a aparecer, invasões das tropas da África do Sul, em apoio do UNIT, e mais tarde, a pedido do MPLA, a vinda das tropas cubanas através da Operação Carlota. Portanto, isto levou a que Portugal, a guerra civil agudizou-se, as interferências estrangeiras também, o governo entrou em paralisação e Portugal viu-se obrigado a suspender o Acordo do Alvor. Quando se chega à independência, a situação era esta. Estava-se uma situação militar terrível, Portugal já não a controlava, guerra civil, conflito regional, conflito da Guerra Fria. Isto é, daqueles 4 conflitos que eu vos tinha dito, só tinha desaparecido o conflito da luta de libertação. Os outros mantiveram-se e até se agudizaram. E no campo estrangeiro, reparem, estava já em curso, antes da independência, para assegurar a independência em Luanda, dominada por cada um, fez uma aliança entre a UNITA e a FNLA e outra, do outro lado, o MPLA. A Operação EFET foi uma operação conduzida pela CIA dos Estados Unidos, que comandaram claramente no terreno a aliança entre a FNLA, forças do Zaire e as forças dos Estados Unidos da América, alguns conselheiros da América, e que mais tarde também veio a controlar as forças da UNITA. A Operação Savannah foi a operação de intervenção da África do Sul, a partir da fronteira sul, fundamentalmente em apoio da UNITA. A Operação Carlota foram a operação dos cubanos por via aérea e via marítima, que acabaram também por introduzir em Angola. E quando chega a altura da independência, esta era a situação militar em Angola, e com Portugal, de acordo com os compromissos que tinha assumido, sem forças, porque as tinha desmobilizado e retirado já para Portugal. Resultado, quando se chega à independência, ao dia da independência, o Acordo do Alvor estava praticamente sem efeito e, posto aqui em Portugal, o que é que se vai acontecer? Havia quem defendesse que se devia entregar o poder a quem estivesse em Luanda, a quem dominasse em Luanda. Era o MPLA que dominava Luanda, mas pensava-se que ia ser derrotado em Luanda pela Operação Aya Fetcher e a Operação Savannah. Outros defendiam que só se devia reconhecer um governo de coligação, o que era impossível. Na noite de 10 para 11, 11 era o dia da independência, 10 para 11, o Governo está reunido aqui em Portugal, o Conselho da Revolução está reunido, o Presidente da República tem que decidir, e há de acordo com os pareceres jurídicos, há um parecer de constitucionalistas que o Conselho da Revolução aceitou, e que era: Portugal não reconhece nenhum governo que não seja um governo dos 3 movimentos de acordo com o Alvor. Como isto era impossível,
Portugal transfere o poder para o povo angolano. E o povo angolano depois que decida quais são os seus governantes. É evidente que isto foi uma maneira de nós podermos salvar a honra do convento, mas não tínhamos outra solução, a não ser que nós nos quiséssemos comprometer com uma das partes. A verdade é que o MPLA resistiu em Luanda, acabou por resistir. Não vou agora explicar a guerra. E, passado pouco tempo, o MPLA dominava completamente toda a situação. E depois, é claro, a guerra prolongou-se durante anos e anos, mas Portugal só veio depois a reconhecer a independência da República Popular de Angola, que foi declarada em Luanda pelo Agostinho Neto, em fevereiro. Foi dos últimos países a fazê-lo. Isto foi um erro que depois teve um preço elevado nas relações de Portugal com o novo país independente. E, para terminar, eu diria o seguinte. Depois de 1961, os angolanos suportaram a guerra colonial mais prolongada em África, combateram contra a mais forte potência regional, que era a África do Sul, e enfrentaram a maior superpotência global, que foram os Estados Unidos, que, como sabem, depois esteve a apoiar a UNITA durante 3 décadas. A independência não foi uma dádiva, foi uma conquista, produto de uma luta muito dura, muito longa, muito sofrida. E isto é uma homenagem que nós devemos prestar ao povo angolano.